Good morning, everyone. Bom dia para todos. I want to say I'm very happy to be here. Eu quero dizer que estou muito feliz por estar aqui. We have some very dear friends from Portugal. Temos algumas diferenças para com Portugal. Ruben and Nancy Diaz. Ruben and Nancy Diaz. Ok, Ruben e Nancy Diaz, conhecemos. And Nancy is like a sister to us, to my twin sister and I. É como uma irmã para nós. Have any of you seen Nancy doing programs on 3ABN, exercise Alguém programs? já viu a Nancy a fazer programas sobre exercício na 3ABN? Anyone seen? Alguém já viu? So we had the opportunity to film some programs, exercise programs with Nancy. Tivemos a oportunidade de gravar alguns programas sobre exercício com a Nancy. A few years ago now. Já há alguns anos. And we are kindred spirits, we're sisters. Somos irmãs no espírito. So I feel a connection already to Portugal. Então eu já estou ligada a Portugal. And my husband and I will be presenting on a topic, Christ's method alone. Eu e o meu marido vamos falar acerca do método de Cristo apenas. And a little bit about us. E um pouco sobre nós também. My husband and I have been married for about 27 years. Somos casados há 27 anos. We met in Loma Linda. Conhecemos-nos em Loma Linda. And we have been moved to Kettering right after we got married. E mudámos para Calgary logo a seguir a nos casarmos. And I was born and raised in the West Indies, Trinidad and Tobago. Eu nasci e fui criada em Trinidad e Tobago. My husband was born in Michigan. E o meu marido é do Michigan. And that's very different. E isso é muito Very diferente. different, yeah. One is snow, one is beach. Um é neve, o outro é praia. So it's been quite a journey. E tem sido uma boa jornada. We have been involved in a lot of ministries. Temos estado envolvidos em vários ministérios. And including Amen, which was already mentioned. Incluindo o Amen, que já foi mencionado. And we've done lots of things around the world. E fizemos já várias coisas à volta do mundo. And we're going to share some of those things with you E today. vamos partilhar algumas coisas convosco hoje. We are very passionate about evangelism Temos uma grande paixão pelo evangelismo and spreading the gospel. e partilhar o evangelho. Because the Bible tells us that we are commissioned to teach, to bring the gospel to all the world. Porque a Bíblia nos diz que somos comissionados para levar o evangelho a todo o mundo. As a witness Como uma testemunha to Jesus Christ, and then the end will come. de Jesus Cristo e então o fim virá. But we've come across some very interesting things that we want to share with you Mas nos cruzamos com algumas coisas interessantes que gostaríamos de partilhar convosco. in relation to the gospel and medical missionary work. Relacionado com o evangelho e a obra médico-missionária. And that's what we want to share with you this morning. E é isso que gostaríamos de partilhar esta manhã. And as soon as my slides are ready, E assim que os meus slides estiverem prontos, we can get right to it. podemos começar. So I don't know how long it's going to be. Almost? It's not him. I don't know who has They don't the know who it slides. is. Okay, all right. Só estamos à espera dos slides estarem prontos para começar. Almost ready. So we sent the slides in, Então assim que colocarmos slides, and they were very plain and ugly. e eles são muito claros e ugly? Feios. Yes, not attractive. Não são muito atraentes. So we wanted to improve them, Então gostaríamos de os melhorar. and so that's what we did, and that's what they're trying to transfer. E então estou The a new tentar set transferir. update to what we're going to present today. Ok, vamos esperar um bocadinho a ver se eles apresentam. So it takes a little while. I think your husband must be Okay, getting you ready? Okay. Great. Ok. Now, obviously, this is in English, Claro que isto está em inglês. and I hope that there are a lot of quotes. Before we get started, though, Antes de começarmos, I would like to begin with prayer. gostaria de começar com uma oração. Let's bow our heads. Curvemos a cabeça. Father in heaven, Pai do céu, we are so grateful to be in this beautiful country of Portugal estamos tão agradecidos por estar neste belo país de Portugal and to be able to share together the things that you've laid on our hearts. e de poder partilharmos juntos aquilo que colocaste no nosso coração. We invite your Holy Spirit to be with us, Convidamos o Teu Santo Espírito para estar connosco and we know you are already with us because your word says e sabemos que estás connosco porque a Tua palavra o diz, that where two or three are gathered together, there you are in the midst of them. que onde estiverem 2 ou 3 em Teu nome, aí estás no meio deles. So we want to be responsive to the Holy Spirit, Então queremos responder ao Espírito Santo to convict us of any changes we need to make in our lives. para nos convencer de qualquer mudança que tenhamos que fazer nas nossas vidas. For Jesus' sake, amen. E em nome de Jesus, amém. I need the computer, I think, but maybe I don't. Okay, so Christ's method Então, o método de Cristo
Evangelism for the last days. O evangelismo para os últimos dias. And right there that tells us that there's something different about evangelism in the last days. Isto nos than diz que há algo previous. diferente com relação ao evangelismo para os últimos dias. Oh, I went the wrong direction, maybe. So I have several quotes from Ellen White, and I believe they may be made available in Romanian. Is that right? Romanian? Excuse me. We were in Romania doing Okay. some meetings in Romania. Então, eu tenho My muita- mind is there, but my body is here. Eu tenho muitas citações da Ellen White que certamente também existem em português. Portugal, of course. Okay, and I think these quotes should be made available in Romanian. But this Portuguese, you mean? in Portuguese. Okay, Portuguese. In Portuguese. So this one is the time of test. Então esta diz: o tempo of test is just upon us. de prova está mesmo diante de nós. For the loud cry of the third angel has already begun in the revelation of the righteousness of Christ. Porque o alto clamor do terceiro anjo The sin pardoning Redeemer. já começou na revelação dos justos, da justiça de Cristo e do Salvador que perdoa os pecados. This is the beginning of the light of the angel whose glory shall fill the whole earth. Este é o princípio da luz do anjo cuja glória irá encher a terra toda. The truth for this time, the third angel's message, A verdade para este tempo, a mensagem do terceiro anjo, is to be proclaimed with a loud voice, meaning with increasing power, deve ser proclamada com uma grande voz, querendo dizer com um poder crescente, as we approach the great final ao test. nos aproximarmos do grande teste final. This test must come to the churches in connection with the true medical missionary work. Esta prova deve vir até às igrejas em ligação com o verdadeiro trabalho médico-missionário. A work that has the great physician to dictate and preside in all it comprehends. Trabalho que o grande médico deve ordenar e presidir em tudo o que lhe diz respeito. Oops. The gospel is to go to all nations, kindreds, tongues, and peoples. The Lord has a work for everyone to do. O Evangelho deve ir a todas as nações, tribos, línguas e povos. O Senhor tem um trabalho para todos fazerem. Notice it says medical missionary work, but Reparem que yet diz- everyone has a work to do. Reparem que diz obra médico-missionária e diz que todos têm um trabalho a fazer. She cautions us Ela avisa-nos that the medical missionary work is not to be made the body. de que o trabalho médico-missionário não é para tomar a forma de corpo, do corpo. In other words, there's medical missionary work, but it's not the main thing. Ou seja, há o trabalho médico-missionário, mas não é a coisa principal. And she says this will surely be done unless there is constant watchfulness. E ela diz, isto certamente será feito a não ser que haja constante vigilância. I think I'm going the wrong direction. Okay, Christ's method alone will give true success in reaching the people. Apenas o método de Cristo trará real sucesso para alcançar as pessoas. The Savior mingled with men as one who desired their good. O Salvador misturava-se com as pessoas como alguém que queria o seu bem. He showed his sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Ele mostrava simpatia para com eles, ministrava as suas necessidades e ganhava a sua confiança. And then he bade them follow E me. depois dizia-lhes, segue-me. How slow men are to understand God's preparation for the day of his power. Quão lentos são os homens para perceber a preparação de Deus para o dia do seu poder. He works today to reach hearts in the same way that he worked when Christ was upon this earth. Ele trabalha hoje para alcançar os corações da mesma maneira como ele trabalhava quando Cristo estava nesta terra. In reading the Word of God, we see that Christ brought medical missionary work into his ministry. Ao ler a palavra de Deus, vemos que Cristo trouxe o trabalho médico-missionário para o seu ministério. Cannot our eyes be opened to discern Christ's methods? Cannot we understand the commission he gave to his disciples and to us? Não poderão os nossos olhos ser abertos para discernir os métodos de Cristo? Não poderemos entender a comissão que ele nos deu e aos seus discípulos? When Christ saw the multitudes that gathered about him, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Quando Cristo viu as multidões que se aglomeravam ao lado dele, ele moveu-se com compaixão por eles, porque elas estavam desanimadas e espalhadas como ovelhas sem pastor. Christ saw the sickness,
the sorrow, the want, and degradation of the multitudes that thronged his steps. Cristo viu a doença, a mágoa e a degradação das multidões que andavam atrás dele. To him were presented the needs and woes of humanity throughout the world. Para ele foram apresentadas as necessidades e os ais da humanidade à volta do mundo. Let's see here. Okay. Among the high and low, the most honored and the most degraded, he beheld souls who were longing for the very blessings he had come to bring, souls who needed only a knowledge of his grace to become subjects of his kingdom. Entre os elevados e os de classe baixa, entre os mais honrados e os mais degradados, ele contemplava almas que ansiavam pelas bênçãos que ele mesmo tinha vindo trazer, almas que necessitavam apenas do conhecimento da sua graça para se tornarem pertencentes ao seu reino. And then Jesus says this, E então Jesus diz isto: the harvest truly is plenteous, a seara, but the laborers are few. a seara verdadeiramente é grande, mas os obreiros são poucos. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. Orem para que o Senhor da seara envie trabalhadores para a sua seara. Now this is the entering wedge. I can see in the Lord's providences that the medical missionary work is to be a great entering wedge whereby the diseased soul may be reached. Eu vi que nas providências do Senhor a obra médico-missionária deveria ser a porta de entrada pela qual as almas doentes poderiam ser alcançadas. The evangelization of the world is the work that God has given to those who go forth in his name. A evangelização do mundo é o trabalho que Deus atribui àqueles que vão em frente no seu nome. They are to be co-laborers with Christ, revealing to those ready to perish his tender, pitying love. Eles devem ser colaboradores de Cristo, revelando àqueles que estão a perecer o seu amor piedoso e cuidadoso. Then it says, God calls for thousands to work for him, not by preaching to those who know the truth, going over and over the same ground, but by warning those who have never heard the last message of mercy. Deus chama milhares para trabalharem para Ele, não pregando àqueles que conhecem a verdade, voltando novamente ao mesmo terreno, mas dando o aviso àqueles que nunca ouviram acerca da última mensagem de misericórdia. With a heart filled with an earnest longing for souls, do medical missionary work. Thus you will gain access to the hearts of the people. Trabalhem com o coração cheio de anseio pelas almas. Façam um trabalho missionário. Assim ganharão acesso aos corações das pessoas. The way will be prepared for a more decided proclamation of the truth. You will find that relieving their physical suffering gives an opportunity to minister to their spiritual needs. O caminho será preparado para uma decidida proclamação da verdade. Encontrarão que, aliviando o sofrimento físico, dará oportunidade para ministrar às necessidades espirituais. The principles of health reform are found in the Word of God. The gospel of health is to be firmly linked with the ministry of the Word. Os princípios da reforma da saúde são encontrados na Palavra de Deus. O Evangelho da Saúde está firmemente ligado com o ministério da Palavra. It is the Lord's design that the restoring influence of health reform shall be a part of the last great effort to proclaim the gospel message. É projeto de Deus que a restauradora influência da reforma da saúde deva ser uma parte do último esforço de proclamar a mensagem do Evangelho. Medical missionary work is the right hand of the gospel. A obra médico-missionária é a mão direita do Evangelho. It is necessary for advancement of the cause of God. É necessária para o avanço da causa de Deus. As through it,
men and women are led to see the importance of right habits of living. The saving power of the truth will be made known. Através dela, homens e mulheres serão levados a ver a importância de bons hábitos de vida e do poder salvador da verdade ser-lhes-á conhecido. Every city, Todas as cidades, including Lisbon, Portugal, incluindo Lisboa, Portugal, is to be entered by workers trained to do medical missionary work. devem ser penetradas por obreiros treinados em obra médico-missionária. As the right hand of the third angel's message, Como a mão direita da mensagem do terceiro anjo, God's methods of treating disease will open doors for the entrance of present truth. os métodos de Deus para o tratamento de doenças abrirão as portas para a entrada da verdade presente. And then she says, E depois ela diz: health literature must be circulated in many lands. a literatura sobre saúde deve circular em muitas terras. The Europe, Europa. our physicians in Europe and other medical missionaries Os nossos médicos na Europa e outros médico-missionários and other countries should awake to the necessity of having health works prepared by men who are on the ground and who can meet the people where they are with the most essential instruction. e em outros países devem acordar para a necessidade de ter obreiros de saúde preparados por homens que estão no terreno e que encontram as pessoas onde elas se encontram e lhes trazem a mais essencial instrução. I wish to speak about the relation existing between the medical missionary work and the gospel ministry. Eu gostaria de falar acerca da relação que existe entre a obra médico-missionária e o evangelho e o ministério evangélico. It has been presented to me that every department of the work is to be united in one great whole. Foi apresentado diante de mim que todos os departamentos do trabalho devem estar unidos num grande todo. In other words, all of the work, medical missionary work and the gospel are one big whole. Por outras palavras, a obra médico-missionária e o ministério evangélico são um todo. I don't know why it doesn't always go. There is no division between the ministry and the medical work. Não deve haver divisão entre o ministério e a obra médica. Okay, let me skip to the next slide. Okay, I'll skip this one here. Vamos passar este. I'll just skip that there. Christ, it went past that one, didn't it? Christ was bound up in all branches of the work. He did not make any division. Cristo estava ligado em todos os ramos do trabalho. Ele não fazia qualquer divisão. Okay. To take people right where they are, whatever their position, whatever their condition, Pegar nas pessoas onde quer que elas estejam, qualquer seja a sua posição ou condição, and help them in every way possible. e ajudá-las This em is todas as gospel maneiras ministry. possíveis, isto é o ministério evangélico. It may be necessary for ministers to go into the homes of the sick and say, I am ready to help you. I will do the best I can. Talvez- I'm not a physician, but I'm a minister and I will like to minister to the sick and afflicted. Talvez seja necessário para os ministros irem até aos lares onde estão os doentes e dizer: estou pronto para te ajudar e farei o melhor que puder. Não sou um médico, mas sou um ministro e gostaria de ministrar aos doentes e afligidos. Okay, I think it's going the wrong direction. This is the next one. I already read that one. I already read this too. Okay. The right hand is used to open doors through which the body may find entrance.
This is the part the medical missionary work is to act. A mão direita deve ser usada para abrir portas através das quais o corpo possa entrar. Esta é a parte que o trabalho médico-missionário deve desempenhar. It is to largely prepare the way for the reception of the truth for this time. É principalmente para preparar o caminho para a recepção da verdade para este tempo. Okay. Why has it not been understood from the Word of God that the work being done in medical missionary lines is a fulfillment of the Scripture? Por que é que ainda não foi percebido da palavra de Deus que a obra que deve ser feita, a obra médico-missionária que deve ser feita a obra que deve ser feita nas linhas médico-missionárias é um cumprimento da Escritura? This is a work that the churches in every locality, north and south, east and west, should do. Este é o trabalho que todas as igrejas, em todas as localidades, norte e sul, este e oeste, devem fazer. The churches have been given the opportunity of answering this work. Why have they not done it? Foi dada às igrejas a oportunidade para responder a este trabalho. Por que é que não o fizeram? Someone must fulfill the commission. Alguém tem de cumprir com a comissão. Okay. Whoops, back one. That one did. Whoops, no, let's see. It won't stay. Okay. In 1907, Ellen White said, Em 1907, Ellen White medical disse: missionary work is yet in its infancy. o trabalho médico-missionário ainda está na sua infância. Okay. And then she says here, we shall see the medical missionary work broadening and deepening. E ela disse: veremos o trabalho médico-missionário alargar-se e aprofundar-se. Okay. Okay, let me just tell you about this gentleman. Deixem-me falar-vos acerca deste senhor. This is Percy T. McGann. Este é Percy McGann. He was one of the founders of Ele foi dos fundadores the White Memorial, which would become Loma Linda University School of Medicine. E ele foi dos fundadores do White Memorial, que mais tarde se tornou a Escola de Saúde de Loma Linda. And he wrote something to the General Conference. E ele escreveu algo à Conferência Geral. And he made a quote from Ellen White. E ele citou de Ellen White. He says, I wish to tell you that soon there will be no work done in ministerial lines, but medical missionary work. E disse: gostaria de vos dizer que em breve não haverá mais trabalho a fazer no ministério do que o trabalho médico-missionário. The ultimate aim of our effort must be equipped and send forth into the harvest field an army of medical ministers of the word. O último objetivo dos nossos esforços deve ser equipar e enviar para a seara um exército de médico-missionários da palavra de Deus. Okay, and then I want to make one last sentence before my husband comes up. E gostaria de citar algo mais antes do meu marido subir. There are two great purposes of medical missionary work. Existem dois grandes objetivos do trabalho In médico-missionário connection with evangelism. ligados ao evangelismo. First is the revelation of God's love in practical ministry to the needs of humanity. What is it? Okay. O primeiro é a revelação do amor de Deus de forma prática, ministrando às necessidades da humanidade. The second O segundo is the preparation of the mind é a preparação da mente for the understanding and appreciation of the gospel truth para o entendimento e a apreciação da verdade do Evangelho, by bringing the physical habits trazendo os hábitos físicos into harmony with the laws of em harmonia life. com as leis da vida. As Ellen White said, every single person, Como disse Ellen White, todas as pessoas, not just physicians, não apenas médicos, have a part to play têm um papel a desempenhar in medical missionary work. no trabalho médico-missionário. And the combination, the marriage of the gospel and the medical missionary work E o casamento entre o Evangelho e o trabalho médico-missionário is evangelism for these last days. é o evangelismo para estes últimos My dias. husband is going to give some practical examples. E o meu marido dará alguns exemplos práticos. Thank you. Thank you. And so again, good morning. It's indeed a privilege to be here in Portugal. Bom dia novamente, é um privilégio estar aqui em Portugal. I'd also like to thank Nancy and Ruben for the invitation to be here and to be part of ASI E gostaríamos de agradecer ao Ruben e à Nancy por estar aqui e fazer parte da ASI in Lisbon. e em Lisboa.
So Lindy and I and her twin sister, Andy, and her husband, Bob, have had the opportunity to be part of ASI in America. Portanto, eu e a Lindy, a sua irmã Jamie e o seu marido, temos o privilégio de pertencer à ASI nos Estados Unidos And several other ministries e muitos outros ministérios that have been involved particularly with medical missionary work. que têm estado envolvidos especialmente com o trabalho médico-missionário And also ministry involved with the gospel ministry e também envolvidos com o trabalho evangélico regarding the ministry of righteousness by faith. ligado ao trabalho da justificação pela fé. And so we've had the opportunity to be around the world and all over the United States. Tivemos a oportunidade de já estar à volta do mundo e nos Estados Unidos também. And what I'm going to share this morning is focused on medical ministry work that we've been involved with. E o que eu gostaria de partilhar esta manhã é o trabalho médico-missionário no qual temos estado envolvidos, Large scale and small scale. em larga escala e em pequena escala. Okay, so Ellen White says in welfare ministry, it is only by an unselfish interest in those in need of help that we can give a practical demonstration of the truths of the gospel. Ellen White diz, é apenas por um interesse não egoísta, por aqueles que estão em necessidade de ajuda, que podemos dar uma demonstração prática das verdades do Evangelho. So it needs to be an unselfish interest. Portanto, deve ser um interesse altruísta. That means we need to be genuinely concerned about people, Quer dizer que devemos estar genuinamente preocupados com as pessoas, not just for the purpose of making them Seventh-day não Adventists. apenas com o objetivo de as tornar adventistas do sétimo dia. So one of my favorite sayings I've heard from someone, I'm not sure where, Uma das minhas frases que eu gosto mais, que eu ouvi não sei bem onde, but you are either a missionary or a mission field. é que tu ou és um missionário ou um campo missionário. What do you want to be? O que é que queres ser? Do you want someone to have to be a missionary to you, or do you want to be a missionary to someone Queres que else? alguém seja um missionário para contigo ou queres ser um missionário para com alguém? So we're going to focus on medical missionary work, Então vamos focar-nos no trabalho médico-missionário, how everyone, no matter what walk of life you are called to engage in this work. porque todas as pessoas, não importa de que estilo de vida venham, podem ter uma parte neste trabalho. It doesn't matter if you were a pastor, Não importa se é um pastor, a mechanic, um mecânico, a real estate agent, um agente imobiliário, a chef or own a restaurant, um cozinheiro, a um teacher, professor or a call porter. ou um colportor. If you are just selling call porter books Se estás a vender livros de colportagem in order to earn money, para ganhar o teu trabalho, you might as well be selling encyclopedias. mais valia vender enciclopédias. If you are teaching students just because you want to earn a paycheck, Se ensinas alunos apenas porque queres receber um cheque com salário, then you're not doing ministry. então não estás a fazer ministério. But if every one of these things, just being a mechanic or anything, you're doing it out of service, Porque todas estas coisas, seja lá o que for, que o fazes por serviço, then you can use this to be a ministry. então podes usar isto para ser um ministério. So in Review and Herald, Então na revista Adventista, the slides are backwards up there. Okay. God has given to every man his work. Deus deu a todo homem o seu trabalho. Why is it that ministers and conference officials do not recognize this fact? Por que é que os ministros e os oficiais da Conferência ou da União não reconhecem este facto? If ministers and men in positions of authority will get out of the way and let the Holy Spirit move upon the minds of the lay brethren, Se os ministros e os homens em posição de autoridade saírem do caminho e deixarem o Espírito Santo mover-se nas mentes dos irmãos leigos, God will direct them with what to do for the honor of his name. Deus os dirigirá quanto ao que fazer para a honra do seu nome. So we don't want to disengage the pastors. We want to bring pastors and lay people together to do the work of finishing the Não work. queremos demitir os pastores, queremos trazer pastores e leigos juntos para terminar o trabalho. In Evangelism, page 483, Ellen White says, No livro Evangelismo, página 483, Ellen White diz: your success will not depend so much upon your knowledge and accomplishments o teu sucesso não dependerá tanto do teu conhecimento e daquilo que tu fazes, as upon your ability to find your way to the heart. como com a tua habilidade para encontrar o caminho para o coração. By being social and coming close to the people, Sendo social e estando perto das pessoas, you may turn the current of their thoughts more readily than by the most able discourse. podes virar o sentido dos seus pensamentos mais rapidamente do que pelo mais hábil discurso.
So in other words, Por outras palavras, I could preach a powerful sermon about prophecy, posso pregar um sermão poderoso sobre profecia, but they might be more convicted if I get to know them socially and I get to know their heart. mas eles podem sentir-se melhor se eu os conhecer socialmente e conhecer o seu coração. So we need to preach, Então precisamos pregar, we need to talk about prophecy, precisamos falar sobre profecia, but we need to minister to the hearts of people. mas precisamos ministrar aos corações das pessoas. So Lindy and I have had an opportunity to be involved with combined ministry with pastors that are doing evangelism and bringing the medical ministry work together. Então eu e a Lindy tivemos a oportunidade de trabalhar de forma combinada com o evangelismo e com pastores que trabalham nesta combinação. So many of you may know Pastor Lonnie Melashenko from the Voice of Prophecy. Muitos de vocês podem conhecer o pastor Lonnie Melachenko, da Voz da Profecia. He conducted evangelism meetings in our home church in Dayton, Ohio. Ele dirigiu uma série evangelística na nossa igreja local em Dayton, no Ohio. And Lindy and I had the opportunity to coordinate a medical aspect to each of those meetings. E eu e a Lindy tivemos a oportunidade de coordenar os aspectos dessas reuniões evangelísticas. Just 10 minutes at the beginning of each evangelistic meeting, but dealing with medical issues. 10 minutos antes da reunião evangelística lidando com assuntos médicos. We had the very same opportunity to do that with John Bradshaw, who had a large evangelistic meetings in Dayton, Ohio. Tivemos a mesma oportunidade de fazer o mesmo com John Bradshaw, que teve grandes reuniões em Dayton, lá no Ohio. And recently we had the opportunity to do the same thing with Pastor Mark Finley in Ireland, and I'm going to share some thoughts from that. E recentemente tivemos a oportunidade de fazer o mesmo com o pastor Mark Finney na Irlanda e mostrarei algo relacionado com isso. We've been able to share health evangelism in Russia, Partilhámos o evangelismo pela saúde na Rússia, in Zambia, na Zâmbia. and all of you know about Vail, Colorado as a place of skiing. Eu não sei se conhecem Vail, no Colorado, que é um lugar onde se faz esqui. But even in Vail, Colorado, we've been able to hold medical ministry meetings. Mas até ali fizemos reuniões de trabalho médico-missionário. So let's talk about the mission to Ireland. Então falemos na missão na Irlanda. Okay. They're keeping up in the back with me. Thank you. So, Ireland Irlanda is a country that is over 95% Catholic. é um país com 95% católico. If you are Irish, you are Catholic. Se és irlandês, és católico. The last Seventh-day Adventist public evangelistic meetings were over 50 years ago. As últimas reuniões públicas evangelísticas da Igreja Adventista foram há 50 anos. And literally, they were shut down and the pastor had to leave the country. E literalmente tiveram que parar e o pastor teve que abandonar o país. They ended in disaster and there have been no public evangelistic meetings in Ireland since. Terminaram em desastre e não houve nenhum evangelismo público desde então. So Pastor Mark Finley wanted to try again. Então o pastor Mark Finley quis tentar novamente. And so this time he decided, let's combine health and finances and other types of ministry that the people could be interested in before we hold evangelistic meetings. Então ele disse, vamos combinar saúde, finança e ministério para as pessoas poderem ser envolvidas antes de fazermos o evangelismo. And so we came as part of a team to Dublin. Então chegámos com uma equipa a Dublin. And just before I tell you about that, a quote from medical ministry E antes de vos contar acerca disso, uma citação sobre o ministério médico, that Lindy touched on earlier. que a Lindy já mencionou antes. So again, Ellen White says, again and again, I have been instructed that the medical missionary work is to bear the same relation to the work of the third angel's message that the arm and hand bear to the body. Repetidamente eu fui instruída de que o trabalho médico-missionário deve comportar a mesma relação com o trabalho da mensagem do terceiro anjo, como o braço e a mão para com o corpo. Under the direction of the divine head, they are to work unitedly in preparing the way for the coming of Christ. Sob a direção da cabeça divina, devem trabalhar de forma unida, preparando o caminho para a vinda de Cristo. The right arm of the body of truth is to be constantly active, constantly at work, and God will strengthen it. O braço direito do corpo da verdade deve estar constantemente ativo, constantemente no trabalho, e Deus o fortalecerá.
She's still talking about medical work, and she says, but it is not to be made the body. Ela ainda está a falar de trabalho médico, mas diz, mas não deve ser feito o corpo, ou assumido como o corpo. At the same time, the body is not to say to the arm, I have no need of thee. Ao mesmo tempo, o corpo não deve dizer ao braço, não tenho necessidade de ti. The body has need of the arm in order to do active, aggressive work. O corpo tem necessidade do braço para fazer trabalho ativo, agressivo. Both have their appointed work, and each will suffer great loss if worked independently of each other. Ambos têm o seu trabalho nomeado, e cada um sofrerá grande perda se trabalhar independentemente do outro. That's from Testimonies for the Church, Volume 6, page 288. Isto é, de Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 288. So for many, many years, over 100 years in our church, the medical work has been separated from the gospel ministry work. Então, desde há 100 anos, durante muito tempo, o trabalho médico-missionário estava separado do trabalho de evangelismo. So men like Pastor Melashenko and Então, Bradshaw homens como os pastores Melachenko e o Bradshaw, and Finley, e o pastor Mark Finley, many of our top evangelists in the world muitos dos nossos principais evangelistas pelo mundo are seeing the power of combining the medical work with the ministry work. estão a ver o poder de combinar o trabalho médico-missionário com o trabalho evangelístico. And so we had an opportunity to be in Ireland with Pastor Finley, Então tivemos a oportunidade de estar na Irlanda com o pastor Finley, and 4 churches in the Dublin area got together for an area-wide evangelistic meeting. e 4 igrejas da área de Dublin se juntaram para este trabalho evangelístico. Before they even did evangelism, we held a health expo for a week. Antes do trabalho evangelístico em si, tivemos uma Expo Saúde durante uma semana. Andy and Lindy dealt with exercise with Dr. Alan Handysides from the General Conference. Andy e Lindy fizeram um trabalho sobre exercício físico. There were talks on archaeology, Houve palestras sobre arqueologia, talks on marriage, sobre casamento and talks on finances and health. e sobre finanças e saúde. No actual evangelism was done the first week. Evangelismo em si não foi feito na primeira semana. But because of that expo, people in Dublin were excited and interested in what the message was. Mas devido àquela Expo Saúde, as pessoas em Dublin ficaram entusiasmadas acerca de qual era a mensagem. A few months later, Pastor Finley came back Alguns meses mais tarde, o pastor Finley voltou. and then held actual evangelistic meetings. E And then held evangelistic então meetings. ele dirigiu reuniões evangelísticas. The ground had been prepared for people's minds to be open. O campo tinha sido preparado para a mente das pessoas estar aberta. As a result of those meetings, there were more than 100 baptisms in Ireland. Em resultado dessas reuniões, houve mais de 100 batismos em Dublin, na Irlanda. About a third of those were with the native Irish. Cerca de um terço desses foi de nativos indígenas da Irlanda. Portanto. Many Romanians and many Brazilians. Outros eram romenos, outros eram brasileiros. But this has never been done in Ireland before. Mas isto nunca tinha sido feito na Irlanda antes. And if that can be successful in Ireland, this can be successful throughout Europe. E se pode ter sucesso na Irlanda, pode ter sucesso em toda a Europa. This is just a picture of the beginnings of the meetings. Esta é uma fotografia do começo das reuniões. So, Bob and Andy and Lindy and I are members of an organization in America called Amen. Então, o Bob, a Lindy, Andy e eu somos membros de uma organização chamada Amen. The Adventist Medical Evangelism Network. Que é uma sigla em inglês que quer dizer a Rede de Evangelismo Médico Adventista. This group was formed about 11 years ago with the help of Pastor Finley. Este grupo foi formado há 11 anos atrás com a ajuda do pastor Finley. And so it was a group of physicians and dentists and other healthcare workers. E era um grupo de médicos, dentistas e outros profissionais de saúde. That wanted to do more than just have a practice, a medical practice or a Eles dental queriam practice. fazer mais do que ter uma prática médica, simplesmente. And so we got together and we began studying the book, The Ministry of Healing. Então nos juntamos e começámos a ler juntos o livro de Ellen White, Ciência de Bom Viver. And we started figuring out ways that we could combine ministry with the medical practice. Então começámos a combinar o trabalho médico com o trabalho evangelístico.
So in the United States, we hold an annual meeting where we get together from all over the country. Então, nos Estados Unidos, nós organizamos um encontro anual em que nos juntamos pessoas de todo o país. We bring together testimonies of what people are doing in their practices. Trazemos e apresentamos testemunhos do que é que as pessoas estão a fazer na sua prática médica. So they share different things and different ways that they can work to reach people. E partilham coisas diferentes, de maneiras diferentes do que estão a fazer para alcançar as pessoas. Using medical ministry as the opening wedge to a spiritual discussion. Usando o trabalho médico como uma porta de entrada para uma discussão evangelística. So there are now chapters in Australia, Great Britain, Germany, and Nigeria. E há, portanto, agora dependências ou delegações na Austrália, Grã-Bretanha, Alemanha e Nigéria. So all around the world, there's becoming an interest in this combination of medical ministry and gospel ministry. Então, à volta do mundo tem havido um interesse nesta combinação entre trabalho médico-missionário e evangelístico. We put out a journal. Lançámos um jornal ou uma revista. And this is the current issue that will be going out in the mailboxes this next week. E este é o número atual que irá para as caixas do correio esta semana. And I'm the editor of the journal. Eu sou o editor da revista. You can see this journal online at amensda.org. Podem ver online o jornal no website que está ali, amensda.org. So recently, Amen began sponsoring what we call Amen free clinics. Então, recentemente, a Amen começou a patrocinar aquilo que chamamos clínicas gratuitas Amen. So if a church is planning an evangelistic meeting, Então, se uma igreja está a planear reuniões evangelísticas, if they want to do health outreach to their community, se querem fazer trabalho missionário de saúde na sua comunidade, Amen has a semi-truck. a Amen tem um pequeno caminhão It has medical equipment on board. que tem equipamento médico dentro. We can set up in an auditorium as many as 30 dental chairs and in 30 places for physician visits. Podemos montar num sítio 30 cadeiras de dentista e outras valências médicas. And we invite people from the community who don't have dental insurance or health insurance to come in and get free medical care. E convidamos as pessoas da comunidade que não têm seguro dentário ou médico para vir e beneficiar dos serviços. Sometimes refugees. Às vezes, refugiados. And this has been an extremely exciting opportunity. E isto tem sido uma oportunidade muito entusiasmante. It opens the doors for people to want to come and learn more about spiritual things. Abre a porta para as pessoas virem e aprenderem sobre coisas espirituais. So Lindy and I had an opportunity to be in Romania this summer, and this is a slide from there talking about a similar health expo. Eu e a Lindy tivemos a oportunidade de estar na Roménia neste verão, e este é um slide que falamos lá. They're interested in doing the same things. E eles querem fazer a mesma coisa. There's another organization that has been spawned out of Amen, and that is your Best Pathways to Health. Existe uma outra organização que saiu da Amen, que é, numa tradução literal, o melhor caminho para a saúde. They have taken the idea of a small medical free clinic Eles pegaram na ideia de uma pequena clínica médica gratuita and decided, what if we do a massive free clinic? e se fazemos uma clínica gigante. And so they've done 4 so far in San Antonio, Texas, just before the General Conference session. Então já fizeram 4, uma delas em Santo António, no Texas, antes da sessão da Conferência Geral, Back in 2015, o ano passado. they've done Spokane, Washington, Fizeram em Spokane, no estado de Washington, Los Angeles, California, Los Angeles, Califórnia and West Virginia. e na Virgínia Ocidental. So the one in San Antonio, we all had an opportunity to be a part of. Então, em Santo António, no Texas, a primeira, nós todos tivemos a oportunidade de lá estar a participar. A month before the General Conference, or 2 months before the General Conference session. 2 meses antes da sessão da Conferência Geral. So imagine having a medical clinic in a football stadium. Então, imagina ter uma clínica médica num estádio de futebol. This is American football, Futebol americano, no caso. but still a very large stadium. Mas ainda assim um estádio muito grande. So the Alamodome in San Antonio, Texas. Aqui é o Alamodome, em Santo António, no Texas. So we had over 1,700 volunteers. Tivemos mais de 1.700 voluntários. We treated over 6,192 patients in just 2 days. E tratamos 6.192 pacientes em apenas 2 dias. They were lined up outside the door all the way around the building from the night before. Desde a noite anterior que eles faziam fila a toda a volta do edifício. And I'll just show you a few slides
very quickly. E vou mostrar-vos apenas algumas imagens rapidamente. And so there was a large dental area, Havia uma grande área de tratamento dentário, large medical area. uma área médica enorme. There was health talks. Havia palestras sobre saúde. There were hairdressers doing people's hair. Havia cabeleireiros a cortar o cabelo às pessoas. They could get eyeglasses. Podiam receber óculos. This is the cardiology team that I was a part of, the heart doctors. Esta é a equipa de cardiologistas. And we treated over 6,000 patients. E tratámos mais de 6.000 pacientes. It was exhausting. Foi muito cansativo. So the interesting thing is that it really reached the hearts of people. Mas o que é interessante é que realmente alcançou o coração das pessoas. People would come in and they would just have tears in their eyes saying, "Why would you do this?" As pessoas vinham a chorar e diziam, mas porquê é que estão a fazer isto? Lindy had a patient come in and it was the last day and she was really tired. A Lindy teve um paciente que veio no último dia e ela estava mesmo cansada. The lady said, "This is a nice thing that the government is doing." E a senhora disse, é uma coisa bonita isto que o governo está a fazer. And Lindy thought, "I'm too tired to even address this." E a Lindy disse, eu estou demasiado cansada para abordar este assunto. But her nurse said, "Wait, what did you say?" Mas a enfermeira... The nurse? The nurse said. Mas a enfermeira... The nurse. The nurse. A enfermeira disse, mas o que é que está a dizer? And the lady said, "This is a nice thing the government is E a sponsoring." senhora disse novamente, isto é uma coisa bonita que o governo está a fazer. And the nurse said, "This isn't the government, this is the Seventh-day Adventist Church." E a enfermeira disse, isto não é do governo, isto é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. And at that point, she just started crying, thinking, why would people volunteer to do this? E a senhora começou a chorar e disse, mas porquê que as pessoas se voluntariam para fazer isto? I had many people come in and after I listened to their heart and did an exam or gave them a prescription, I would pray with them. Eu tive muitas pessoas que vieram e depois de eu analisar o coração e dar a prescrição, eu orava com elas. And many would say, "What church do you belong to that does this kind of work?" E algumas diziam, a que igreja é que você pertence que faz este tipo de coisas? Some of them would say, "We want to know more about your church." Algumas diziam, queremos saber mais acerca da vossa igreja. Some said, "We want to come join your church." Algumas diziam, quero juntar-me à vossa igreja. We hadn't even talked about prophecy yet. E nem sequer tínhamos falado de profecia ainda. But Pastor Ted Wilson had an evangelistic series at the beginning of the General Conference Mas o pastor Ted Wilson teve uma série evangelística no princípio da Conferência Geral, da sessão, in the same Alamo Dome. no mesmo Alamodome, no mesmo edifício. And many of the community people that came for these services were there. E muitas das pessoas que vieram para estes serviços médicos estavam lá. Doing a health ministry opens people's hearts to the gospel. Fazer um Ministério de Saúde abre o coração das pessoas para o Evangelho. It has a powerful effect. Tem um efeito muito poderoso. Imagine one patient that came in. Imagine um doente que veio, um paciente. He was missing his 2 front teeth. Faltavam 2 dentes à frente. He was homeless. Era sem abrigo. He didn't have good clothes. Nem tinha boas roupas. He had been trying to find a job. Ele estava à procura de um trabalho. But imagine every time he looks for a job, he's in ragged clothes, his hair's undone, and he's missing his front Mas teeth. imagine cada vez que vai procurar um trabalho, não tem roupas de jeito, o cabelo está despenteado e faltam-lhe 2 dentes. His prospects were not very good. As perspectivas não eram muito boas. He came one day. Então ele veio um dia, He got a bridge in for his teeth to replace the front teeth. ele colocaram algo para substituir os dentes que faltava. He got his hair cut. Cortaram-lhe o cabelo. He got a medical checkup. Medical checkup. Ele fez um check-up médico. They actually had some clothes and he got a new suit. Até lhe arranjaram um fato novo. He was so excited when he left there. Ele estava tão entusiasmado quando saiu dali. He was an all new person. Ele era uma pessoa nova. He had new hope. Ele tinha nova esperança. So, Então, that one doesn't project, but we'll read it. So, again and again, I have been instructed that the medical missionary work is to bear the same relation to the work as the third angel's message that the arm and hand bear to the body. repetidamente eu fui instruída de que a obra médico-missionária deve comportar a mesma relação com o trabalho da mensagem do terceiro anjo, como o braço e a mão comportam para com o corpo. Okay, we'll move ahead. Avancemos. So this was a powerful experience. Esta foi uma experiência poderosa. So Ellen White says, Ellen White diz,
Another quote that Lindy referred to. Numa outra citação que a Lindy já referiu. I wish to tell you that soon there will be no work done in ministerial lines but medical missionary work. Desejo dizer-vos de que em breve não haverá mais trabalho para fazer nas linhas ministeriais do que o trabalho médico-missionário. So the work of a minister is to minister. O trabalho de um ministro é ministrar. Our ministers are to work on the gospel plan of ministering. Os nossos ministros devem trabalhar no plano evangélico de ministrar. And you will never be gospel ministers after the gospel order till you show a decided interest in medical missionary work. Nunca sereis ministros conforme a ordem evangélica até mostrares decidido interesse no trabalho médico missionário, It's the gospel of healing and blessing and strengthening. que é o evangelho da cura, da bênção e do fortalecimento. Now we could say the same thing about the medical work. E podemos dizer o mesmo do trabalho médico. As doctors and dentists and nurses and healthcare workers, Como médicos, dentistas, enfermeiros e profissionais médicos, if we're doing it just as a job to get a paycheck, se fazemos apenas como um emprego para receber um cheque do salário, then we too are missing an opportunity to minister. então estamos a perder uma oportunidade para ministrar. So, lots of times, Então, muitas vezes, Seventh-day Adventists get bad press. get bad? Bad press. Ok. Muitas vezes os adventistas recebem má publicidade. But when you're out in the community doing a health work, Mas quando estamos numa comunidade fazendo um trabalho de saúde, you don't even have to tell anybody, the press shows up. nem precisamos dizer nada a ninguém, a imprensa aparece. Each of these events was carried on national news like CNN. Muitos destes eventos foram noticiados por cadeias nacionais como a CNN. It makes a huge impact. Faz um impacto muito grande. Yes, that is going to play, but probably not sound. So this was a video. Isto era um vídeo, Doesn't have sound, but não tem o áudio, just play that for a moment and then we'll move ahead. mas olhamos apenas por um momento e depois avançamos. This was preparing for Los Angeles. Esta foi a preparação para o trabalho em Los Angeles. Large events. Grandes eventos. In Los Angeles, they wanted to treat over 6,000 patients. Em Los Angeles queriam tratar mais de 6.000 pacientes. There's many homeless people, Havia muitos sem abrigo, a very busy city. uma cidade sempre muito ocupada. You have bad traffic here in Lisbon. Vocês têm um tráfico terrível aqui em Lisboa. It's even worse in Los É ainda Angeles. pior em Los Angeles. Many immigrants from all around the country, Muitos all around imigrantes de the todo o world, país around the world, e de todo o mundo come to Los Angeles, and many don't have health care. vão até Los Angeles e muitos não têm cuidados de saúde. So just an example of someone getting a medical check, Um exemplo de alguém a receber um check-up médico, getting their teeth worked on, ter os dentes tratados, getting vision care, a ter tratamento ocular, getting lifestyle counseling. a ter aconselhamento sobre o estilo de vida It has a huge impact. e tem um grande impacto. It could transform Europe just like it transforms America. Pode transformar-vos a vós como transforma na América. So it's a powerful thing when you see people lined up around the building waiting to get free medical care. Então é uma coisa muito forte quando vês pessoas em fila à volta do edifício à espera de cuidado médico. So, I mentioned also that we've had the opportunity to do medical ministry work in Vail, Colorado. Eu mencionei que nós tivemos a oportunidade de fazer este trabalho médico em Vail, no Colorado. So we have started, years ago, we started by using our time to go on a medical missionary trip, like to Zambia, Africa, for a week. Então começámos algum tempo atrás, tomando do nosso tempo para ir, por exemplo, até à Zâmbia durante uma semana. Been to Rwanda, Nigeria, and Kenya, Estivemos no Ruanda, na Nigéria, no Quênia, and Zambia. Zâmbia. But we began thinking, we're well-to-do. We are well-to-do. Okay, nós começámos a pensar, nós estamos bem a fazer isto. We sometimes take nice vacations. Às vezes temos umas boas férias, But we began thinking, what could we do with our vacation time to have an impact? mas começámos a pensar, o que podemos fazer com o nosso tempo de férias para provocar um impacto? So 3
3 to 4 families got together. Então 3 ou 4 famílias se juntaram We like to ski together. e gostávamos de fazer esqui juntos. So we go to Vail, Colorado, or different places. Então vamos até Vail, no Colorado, ou outros sítios diferentes. And we decided, what if we get together and we hold health evangelistic meetings in the evenings? Então nós pensámos, e se nos juntássemos e tivéssemos reuniões sobre saúde à noite? What if on the chairlift we pass out brochures and invite people to come to the meeting in the evening? E se fôssemos e entregássemos panfletos às pessoas convidando para vir às reuniões à noite? When I told my wife this, she thought I was crazy. Quando contei isto à minha mulher, ela pensou que eu estava louco. She thought I was just looking for another way to go skiing. Ela estava a pensar que eu estava apenas à procura de uma outra oportunidade para ir fazer esqui. And so we did. E então nós fomos. We sent Bible workers into Vail, Colorado 2 weeks before. 2 semanas antes nós enviámos para lá obreiros bíblicos. We had an advertisement on the television station. Tivemos a divulgação na estação de televisão. And we decided that we would always split up when we ride the chairlifts. E decidimos que nos separaríamos quando fôssemos nas cadeiras And we handed out brochures on the chairlift e every time we entregávamos as rode up. brochuras, os panfletos enquanto íamos. We are having meetings on health tonight. We'd like you to come. Estamos a fazer reuniões sobre saúde esta noite. Gostaríamos que viesse. Now, I thought that most people that go skiing want to go to the bars after skiing. Eu pensei que a maior parte das pessoas que vai fazer esqui quer ir para o bar depois do esqui. But we've done this 3 years in a row. Fizemos isto 3 anos consecutivos. We've had 60 to 70 people routinely attending every night. Normalmente, cada noite tivemos 16 a 17 pessoas. 16? 60 to 70. Perdão, 60 a 70. Several families had flown in on their private jets from all over Europe, Brazil, and South America. Algumas famílias viajaram nos seus jatos privados desde o Brasil, a Europa e as Américas. There was a family there from Russia. Havia uma família da Rússia. These are very wealthy people that go to Vail to go on ski São vacations. pessoas muito ricas que vão para ali nas suas férias para fazer esqui. We give them copies of The Great Controversy. Entregamos cópias de O Grande Conflito. And then Friday night, we invite them to come to our condominium where we prepare a vegan meal. Então, e na sexta à noite nós os convidámos para vir ao nosso condomínio onde tínhamos uma refeição vegan. And we talk to them about the Sabbath. E lhes falámos acerca do sábado. It's an amazing experience. Foi uma experiência espantosa. I don't know that we've baptized anyone, Eu não sei se batizamos alguém, but it's helped teach our children about being missionaries no matter where you go. mas estamos a ensinar as nossas crianças a sermos missionários onde quer que estejamos. As Seventh-day Adventists, we don't take time off and forget about ministry. Como adventistas do sétimo dia, nós não ficamos com uma folga e nos esquecemos do ministério. We look for ways to do ministry with our work. Procuramos maneiras de fazer ministério com o nosso trabalho, When we're at church quando estamos na igreja and when we're on e vacation. quando estamos de férias. All the time we are missionaries. Todo o tempo somos missionários, Because if you're not, porque se não fores, you're a mission field. és um campo missionário. So Então, this was an amazing opportunity. foi uma excelente oportunidade. So Ellen White says Ellen White diz, in Christ Object Lessons, page 231, no livro Parábolas de Jesus, página 231, many in high social positions are heartsore and sick of vanity. muitos em altas posições sociais estão desanimados em doença de vaidade, numa tradução literal. Como? Sim, fartos, exatamente, uma melhor palavra. They are longing for a peace which they have not. Estão ansiosos por uma paz que não possuem. In the very highest ranks of society are those who are hungering and thirsting for salvation. Nos altos níveis da sociedade há aqueles que estão esfomeados e sedentos de salvação. Many would receive help if the Lord's workers would approach them personally. Muitos receberiam ajuda se os obreiros do Senhor se os abordassem pessoalmente, With a kind manner de uma maneira educada and a heart made tender by the love of Christ. e um coração caridoso com o amor de Cristo. I have the opportunity to see people like this in my medical office. Eu tive a oportunidade de ver pessoas como estas no meu consultório médico. We have opportunity to meet people like this when we're on vacation. Temos a oportunidade de conhecer pessoas assim quando estamos de férias. There are different ways that we can meet people. Há diferentes maneiras de conhecermos pessoas. So whatever your workplace is,
Portanto, seja qual for o teu local de trabalho, As ASI, our whole theme is about reaching people in the marketplace. o próprio tema da ASI é alcançar as pessoas no mercado de trabalho, no lugar de trabalho. It could be an office, a shop, or a restaurant. Pode ser um escritório, uma loja ou um restaurante. There are people in all walks of life that are desiring a deeper spiritual experience. Há pessoas em todos os níveis da sociedade que desejam uma experiência espiritual mais profunda. So in my office, Portanto, no meu consultório, I was challenged by Pastor Mark Finley 11 years ago at the first Amen meeting. eu estava com o pastor Mark Finley na primeira reunião do Ministério Amém. So I used to go on mission trips, Eu costumava ir em viagens missionárias, but my job was my job. mas o meu emprego era o meu emprego. And I became convicted that my job needed to be my ministry. E eu fiquei convencido que o meu emprego, o meu trabalho, precisava ser o meu ministério. So I started praying with patients. Então eu comecei a orar com os doentes. I started sharing materials. Eu comecei a partilhar materiais. We started a Bible study for our patients. Começámos estudos bíblicos para os nossos pacientes. And I started praying with my office medical staff every Monday morning. E todas as segundas-feiras de manhã eu comecei a orar com o pessoal do nosso consultório. This has had a huge transformative effect on me, Isto teve um grande efeito transformador em mim, more than even probably my patients. mais do que provavelmente nos meus pacientes. But now my staff come to work on Monday mornings with prayer requests for their families and their E friends. então agora o meu pessoal vem à segunda-feira de manhã para essas reuniões com pedidos de oração para eles e os amigos. They don't have to come, but they're invited to come. Eles não são obrigados a vir, mas são convidados a vir. And they look forward to it. E eles estão sempre ansiosos por isso. So this is my personal progression. Então este é o meu progresso pessoal. I started off just doing a yearly mission trip. Eu comecei a fazer uma viagem missionária anual. I gave up 1 or 2 weeks a year and went off to Africa to do health work. Eu tirava 1 ou 2 semanas e ia para a África fazer trabalho médico. Then we Saúde. joined ASI and then Amen. Depois nos associámos à ASI e à Amém. And we became convicted that we need to do ministry with everything that we do. E ficamos convencidos que deveríamos ministrar com tudo aquilo que fazemos. So we started doing health outreach to our patients. Então começámos a fazer abordagens de saúde aos nossos pacientes. I started offering to say a prayer with my patients. Oferecia-me para orar com os meus pacientes. I don't force them. Eu não os obrigo, I just ask them if they would like me to have a prayer with them. apenas pergunto se eles gostariam que eu partilhasse uma oração com eles. Some say no, Alguns dizem não, but many get tears in their eyes. mas muitos começam a chorar. They ask me, what do I believe? E eles perguntam-me, em que é que você acredita? And so often that turns to a spiritual discussion with a patient. E frequentemente isso se torna numa conversa de âmbito espiritual com o paciente. And if I sense that they're interested, I invite them to a Bible study. E se eu percebo que eles estão interessados, eu convido para um estudo bíblico. After I started doing this, I then began praying with the staff. Depois de eu fazer isto, eu comecei a orar com o nosso pessoal médico. Then we started doing evangelism during vacations. Depois começamos a fazer evangelismo durante as férias. And this has encouraged us to think about how we can make every vacation a spiritual E opportunity. isto é encorajador só de pensar como podemos fazer de cada férias uma oportunidade evangelística. They're not all outreach oriented. Nem todas elas são orientadas de uma forma missionária. Sometimes it's good to just come together in a spiritual retreat. Às vezes é bom estar juntos apenas num retiro espiritual. But this experience has transformed my life. Mas esta experiência tem transformado a minha vida. Okay, so as we conclude, Assim, em conclusão, some points. alguns pontos. So as time comes to an end, and I believe we are at the close of time, Eu acredito que nós estamos perto do fim do tempo. it's clear from reading the Ministry of Healing and Ellen White's counsel É claro, ao ler a Ciência do Bom Viver e o Conselho da Irmã White, that medical people should learn how to do ministry. que o pessoal médico deveria aprender como ministrar. And I should put even before that all lay people should learn how to do simple medical ministry. E eu deveria dizer antes disso que todas as pessoas leigas deveriam aprender a fazer simples trabalhos médicos. Pastors should learn how to do health work. Os pastores deveriam aprender a fazer trabalho médico. Every member should get basic health and lifestyle training and learn how to give a Bible study. Todos os membros deveriam aprender a saúde básica e de estilo de vida e aprender a como dar um estudo bíblico. This is a powerful combination that if we combine these two, it will spread
the gospel around the world like wildfire. Esta é uma combinação poderosa que, se juntarmos os dois, espalhará o Evangelho pelo mundo como fogo florestal. So Ellen White says in First Selected Messages, page 204, Então Ellen White diz em Testemunhos Seletos, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204. the enemy of souls has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists. O inimigo das almas conseguiu trazer a suposição de que uma grande reforma deveria ter lugar entre os adventistas do sétimo dia. And that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith. E que esta reforma consistiria em abandonar as doutrinas que têm se constituído como os pilares da nossa fé And engaging in a process of reorganization. e se envolverem num processo de reorganização. Were this reformation to take place, what would result? Se esta reforma acontecesse, o que é que resultaria? The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be discarded. Os princípios da verdade que Deus, na sua sabedoria, deu à igreja remanescente seriam descartados. Our religion would be changed. A nossa religião seria mudada. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. Os princípios fundamentais que sustentaram o trabalho durante os últimos 50 anos seriam tomados como um erro. So Ellen White sees that going forward as we come to the close of time, there will be a counterfeit work. Então Ellen White vê que ao nos aproximarmos do fim do tempo, haverá um trabalho de contrafação. It will be a purely social work. Será um trabalho puramente social. It will not emphasize our Adventist doctrines. Não irá destacar e enfatizar as nossas doutrinas adventistas. And so we need to be careful as we begin to do a health work and a work for people around us that we keep it uniquely Adventist based on our doctrine. Então temos de ter cuidado quando começamos a fazer um trabalho médico de o mantermos fiel às doutrinas adventistas. Então temos de ter cuidado quando começamos a fazer um trabalho médico. So, what can we do? Então o que podemos fazer? There it is. So, I've tried to teach myself Eu tentei ensinar a mim próprio to pray every morning. a orar a cada manhã. Dear Lord, please send someone into my life today Por favor, envia-me alguém hoje, that I can minister to. alguém a quem eu possa ministrar. And if you pray that prayer, E se orares essa oração, it doesn't matter what you do. não importa o que fazes, If you stay at home with your children, se ficas em casa com os teus filhos, if you are a teacher, se és um professor, a mechanic, um mecânico, work in a factory, se trabalhas numa fábrica, do health work, se fazes trabalho médico, if you're a pastor se és um pastor or a call porter, ou um comportor, you are going to find someone you can talk to that vais day. encontrar alguém com quem possas falar. Some of you who are interested in health Alguns de vós que têm interesse por saúde wonder what you can do. perguntam o que podes fazer. So the Adventist Medical Evangelism Network Então o AMEN is sponsoring its first overseas for us in America está a patrocinar o primeiro projeto fora de portas, fora dos Estados Unidos, free clinic, and it's going to be in Greece. uma clínica grátis que será na Grécia. So here in Europe, November 6 to 13, 2016, Será 6 a 13 de novembro este ano, at the Oinofyta refugee camp in Greece. no campo de refugiados de Oinofyta, na Grécia. 5 days, 5 dias. the opportunity to minister to people that do not have much hope. A oportunidade de ministrar a pessoas que não têm muita esperança. If you're interested, you can look at the website, Se estão interessados, podem ver esta página web, amensda.org. amensda.org. There are many ways you can get involved. Há muitas maneiras de te envolveres. That's not staying there. Okay. So we are in the very final generation. Estamos mesmo na última geração. What? So God has brought about a renewed interest in the message of Christ and His righteousness. Deus suscitou um interesse renovado na mensagem de Cristo e da sua justiça. God is calling His people back to repentance. Deus está a chamar o seu povo ao arrependimento.
And God is beginning to restore in our church true education. E Deus está a restaurar na nossa igreja a verdadeira educação. He is raising up an army of young people, Ele está a suscitar um exército de jovens and there is a renewed interest in the health message. e há um renovado interesse na mensagem de saúde. There's a renewed interest in health evangelism. E há um renovado interesse no evangelismo pela saúde. And so we believe that especially by combining the message of Christ our righteousness with health evangelism, this is an incredibly powerful combination. Então nós acreditamos que, combinando especialmente a mensagem de Cristo e a sua justiça com o evangelismo de saúde, é uma combinação poderosa. And so I will remind you with the last closing slide that Christ's method alone Então no último slide relembramos o método de Cristo apenas, will bring true success que trará verdadeiro sucesso in reaching the people. em alcançar as pessoas. The Savior mingled with men as one who desired their good. O Salvador se misturava com os homens como alguém que desejava o seu bem. Sympathy for them, Ele mostrava a sua simpatia por eles, ministered to their needs, ministrava as suas necessidades, won their confidence. ganhava a sua confiança. Then he bade them, Então lhes dizia, follow me. segue-me. Thank you. Obrigado. And the Lord bless you. E Deus abençoe.